Olá, eu sou o pastor Sandro Gomes e mais uma vez estamos aqui no nosso canal para trazer uma breve mensagem. Hoje a mensagem ela tem assim uma curiosidade bíblica, algo que através da leitura da palavra de Deus eu me deparei com três expressões semelhantes. Eu me deparei quase iguais. Os personagens são diferentes, mas o que me surpreendeu é que dentre as três expressões há uma de uma estrangeira. Ela não fazia parte da comunidade de Israel. Em outras palavras, ela não estava aliançada no que diz respeito ao pacto, à aliança que Deus havia estabelecido com Abraão e os seus descendentes de maneira direta. Mas a palavra de Deus nos diz que quem é da fé também é filho de Abraão. Porque ser filho de Abraão é justamente crer nas promessas do Deus de Israel, quando o Senhor disse que através de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então são três expressões singulares, maravilhosas. Por isso que eu vou começar pela expressão da que me chamou muito a atenção, que tem a ver com uma mulher que entrou para o cenário bíblico e, por não dizer mundial, como alguém que foi alcançado pela graça de Deus. E o nome desta mulher, Raabe, considerada a prostituta de Jericó. E ela tinha uma grande preocupação com a família dela. E ela, ao receber os dois espias enviados pelo comandante, pelo líder de Israel na ocasião, ela os recebeu, falou-lhes a respeito da família, e eles disseram: então põe um fio de escarlate aonde você estiver. A casa dela ficava na própria muralha de Jericó. Mas a Bíblia diz que ela revelou uma fé tão tremenda, que está escrito na epístola do autor aos Hebreus, falando dos heróis da fé, desde Abel. Aleluia! Que ela também demonstrou fé. E está aqui no livro de Josué, no capítulo 2, a expressão linda que esta mulher usou. Mas no versículo 9, em Josué, no capítulo 2, ela já diz assim para os espias: e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Em virtude da exiguidade de tempo, eu não vou entrar em maiores detalhes, porque terei que citar mais as duas referências, mas a gente percebe que esta mulher já demonstrou fé. Fé no Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó e de Moisés, como também de Josué, que agora comandava, e os dois espias, porque ela diz que o vosso Deus abriu o Mar Vermelho e derrotou dois reis famosos dos amorreus, Seom e Og. Bendito seja o nome do Senhor. Mas eu vou ler o primeiro versículo, que é a referência que envolve a fé desta mulher. Versículo 11. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Oh, aleluia! Pela graça de Deus, já li a Bíblia algumas vezes e gosto de ler a Bíblia observando os detalhes. E o Espírito Santo, que inspirou os escritores da Bíblia, cerca de 40 escritores, num período de 1600 anos, ele ainda é o mesmo Espírito Santo que ilumina a nossa compreensão para observar os detalhes da Bíblia. E o que me chamou a atenção é que esta mulher chamada Raabe, ela diz assim: o vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Por isso que já entrei diretamente
na ministração, na leitura do texto, mas peço agora a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você que já está inscrito no canal, se ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal que sempre traz a série Explicações Bíblicas, sempre traz uma mensagem tendo por lema a mensagem da cruz, por tema Jesus e por base a palavra de Deus. Deixe o seu like, por gentileza. Toque aí no sininho das notificações, por favor. Compartilhe, comente para a glória de Deus. E eu sou o vosso amigo, pastor Sandro Gomes, e estamos trazendo uma mensagem que tem por tema: Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E estou falando da primeira pessoa que declarou isto, e foi uma mulher que era chamada gentia, não pertencia à nação de Israel, mas ela diz: o vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. A segunda pessoa que declarou isso, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, foi um personagem que a Bíblia diz, no próprio livro de Deuteronômio, eu vou ler aqui no capítulo 4, versículo 39, mas no livro de Deuteronômio diz que ele foi o maior vulto do Antigo Testamento. Ou seja, da parte do Antigo Testamento. Um homem que falava com Deus cara a cara. Um homem que Deus usou com aqueles 10 sinais que abalaram o Egito. Um homem que entrou para o cenário mundial. A Bíblia diz que ele quando era bem criança, foi criado pela filha de Faraó e conhecia toda a ciência egípcia. Ou seja, geometria, matemática, astronomia e assim por diante. Mas ele foi para uma região aos 40 anos chamada Midian, e quando ele já estava com 80 anos, ele próprio escreveu o Salmo 90, e orando a Deus, ele revela que os homens chegavam a 80, depois era canseiro e enfado. Mas o Deus que é Deus em cima nos céus, embaixo na terra, chamou ele com 80 e renovou as suas forças, e lhe deu mais 40 anos, e ele passou 40 anos no deserto, pois justamente é esse homem, chamado Moisés, que declara aqui no capítulo 4 e no versículo 39, um livro que ele próprio escreveu, Deuteronômio, a repetição da lei. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima nos céus e embaixo na terra, nenhum outro há. Moisés está recapitulando a lei. Moisés está dialogando com o povo. Moisés está ministrando ao povo. Moisés está declarando que não existe um Deus como o Deus de Israel, que fala no meio do fogo. Inclusive falou com Moisés no meio da sarça. Em Êxodo, no capítulo 3, a Bíblia diz que ele aqui está dizendo que Deus tem intimidade com o seu povo. E o que me chama a atenção é que ele foi a primeira pessoa que declara essa expressão que eu encontrei na Bíblia, semelhante às outras duas. E ele diz o seguinte: refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima dos céus e embaixo na terra, nenhum outro há. Por isso que eu denominei o tema desta mensagem: Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ele é Deus embaixo na terra e ele é Deus em cima nos céus. E para finalizar a nossa breve ministração, eu vou neste momento ler a última referência que me chamou também bastante atenção. Já vos falei que a primeira pessoa foi Moisés que declarou, mas eu comecei por Raabe, porque Raabe não era judia. Raabe era uma cananeia, mas que Deus alcançou Raabe com a sua graça. Inclusive, só ela escapou com a queda das muralhas de Jericó. Mas a terceira pessoa, vamos assim dizer, a terceira personagem, a terceira pessoa foi o rei mais sábio em Israel, Salomão. Salomão, que escreveu uns 3.000
Provérbios. Salomão que tinha um conhecimento natural das coisas da terra de uma maneira impressionante. A Bíblia diz que a rainha do sul, ela saiu dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E ela ficou maravilhada. Salomão que deixava os reis da nação circunvizinha de Israel estarrecidos, pois ele próprio, na consagração do templo a Deus, ele orando, falando ao povo, Salomão ora a Deus. E na oração, Salomão usa a mesma expressão de Moisés e Raabe. E ele diz, e disse no capítulo 6 do segundo livro de Crônicas, ele disse: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Então Salomão usa a mesma expressão de Moisés e a mesma expressão de Raabe, quando diz: não há Deus como tu nos céus e na terra. Deus tem o controle do universo. A Bíblia diz no livro de Jó que ele sustenta a terra sobre o nada. A Bíblia diz que ele tem o domínio dos círculos da terra. A Bíblia diz que ele dá peso ao vento. A Bíblia diz que ele levanta reis, ele abate reis. É este Deus que é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Eu quero finalizar esta breve mensagem declarando que eu comecei por Raabe, porque a história de Raabe me deixa maravilhado. Uma mulher que era considerada uma prostituta de Jericó. Mas quando eu leio o livro de Ruth, como também as genealogias de Jesus, a genealogia de Jesus narradas por Mateus e Lucas, dois evangelistas do Novo Testamento, eu fico maravilhado quando observo que Deus escolheu Abraão, Isaac, Jacó, um dos filhos chamado Judá. De Judá veio o príncipe de Judá chamado Naasson. E de Naasson veio um príncipe chamado Salmão. E pelo contexto bíblico, nós vemos que Salmão casou com a ex-prostituta de Jericó, chamada Raabe. E quando a gente lê o livro de Ruth, em conexão com as genealogias, nós vemos que a mãe de Boaz foi Raabe. Oh, aleluia! E quando nós observamos que a graça de Deus alcançou também uma moabita, descendente dos moabitas que foram descendentes de Ló, sobrinho de Abraão, eu fico maravilhado, porque a Raabe adorava os deuses de Canaã, mas se converteu ao Deus de Israel. Ruth adorava Camus, o Deus dos moabitas, mas quando ela encontrou uma mulher crente, apesar da perda do marido e dos seus 2 filhos, a Bíblia diz que Ruth acompanhou a Noemi até a terra de Israel, Belém, a terra do rei Davi. Aleluia! Onde Davi havia ainda de nascer. E a Bíblia diz que a própria Noemi falou: não me siga, porque eu não tenho mais filhos para te dar. Mas ela disse: eu vou contigo. E ela disse: o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Onde tu fores sepultada, eu serei sepultada. A graça de Deus alcançou a moabita Ruth, como alcançou também, podemos dizer, dentro do contexto, aleluia, a graça de Deus alcançou aquele Boaz, né, que veio e era descendente, Boaz, de Salmão. E a Bíblia diz que com Boaz e Ruth eles geraram Obed. Obed foi pai de Jessé, e Jessé foi pai de Davi. E através de Davi, Deus permanece a aliança
e através de Davi veio o Filho de Deus, descendente de Davi em carne, porque Maria era descendente do rei Davi. Portanto, que nós venhamos nos alegrar com Deus, o Deus que é Deus em cima dos céus e embaixo na terra, e que, na verdade, se revelou para Raabe, que declarou isto, como havia já se revelado para Moisés no meio da sarça, e também Salomão aprendeu com o rei Davi, descendente, aleluia, de Judá, que Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Deus abençoe, até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Deixe o seu like, compartilhe, por gentileza, toca aí no sino das notificações para saber dos próximos vídeos, comente para a glória de Deus. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, por favor. Amém.